Boa tarde, pessoal. Vamos recomeçar, então, a parte da tarde. Nós vamos começar, então, recomeçar com esse simpósio especial da ALEG, que é a Associação Latino-Americana de Endocrinologia Ginecológica, cuja a presidente atual é a professora Polimara. E quem tiver interesse em conhecer mais a ALEG, nós temos um folder ali atrás. Esse simpósio, o título é O que há de novo em contracepção? A nossa primeira aula vai ser sobre LARCs, benefícios e gargalos para o seu uso, Dr. Luiz Barramontes. Dr. Luiz Barramontes, ele é professor emérito da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Nossa. Boa tarde. Muito obrigado, Lucas. Eu queria agradecer a Polimara pelo convite. Estava dizendo a ela que acho que esta é minha última apresentação pública na minha vida acadêmica. Então, eu queria agradecer-te muito pelo convite e por isso não quis fazer online, sino que queria venir a Porto Alegre. O Lucas decía... Obrigado. O Lucas decía que hay de novo, e eu não vou mostrar nada novo. Mas os métodos de longa duração, todos sabemos que são os mais eficientes. O DIU hormonal tem 2 gravidezes por cada 1000 mulheres. O implante con etonorgestrel tem 4 gravidezes por 1000 mulheres e o DIU con cobre tem 1 gravidez por cada 6 mulheres. Se nós pensamos que é o que acontece na vida normal, mulheres sem risco, em risco de engravidar que não usam nenhum método anticoncepcional, vocês sabem que no final de 12 meses 82% delas estarão grávidas. Esta é a fertilidade normal, esse 18% sobrante, em torno de 10% engravidarão no final do segundo ano e o que sobre o 8% serão os casais inférteis que vão a consultar. Então, se estes métodos são tão eficientes, por que se usam tão pouco? No ano 2014, nós publicamos um estudo no Human Reproduction que mostramos que é o que passava quando você dá anticoncepção no Brasil. E mostramos, isto é um modelo matemático, quantas gravidezes se evitaron y cuántas mortes maternas, cuántas disability, cuántas discapacidades se evitaron ao longo dos anos, de 10 anos, pela provisión de métodos, incluido abortos, en un país donde todavía o aborto es ilegal y todavía as mulheres recurren a métodos no seguros para provocar aborto. Entonces, ¿por qué no decolan estos métodos? ¿Por qué seguimos falando deles ao longo dos anos? E piensen que a DIU con cobre 380 foi introducido no Brasil quando eu cheguei no Brasil, faz uns 5 anos atrás. Ano 1977, ainda falo mal português, mas ano 77 estávamos introduzindo T de cobre 380 e estávamos testando o novo DIU hormonal que logo foi aprovado no ano 2000, ou seja, faz 26 anos que está no mercado brasileiro. Existe uma falta de interesse, falta de capacitação dos médicos. O Brasil tem um festival de faculdades de medicina formando médicos aos montes que não encontram lugares nas residências médicas e que agora, pelo menos no estado de São Paulo, não encontram lugares nem como médicos generalistas nas unidades básicas de saúde. Porque um dos requerimentos do chamado concurso para unidades básicas de saúde é ter um certificado de proficiência em inserção de DIU e implante. Imagina ter que ensinar
a médicos formados a cómo colocar DIUs e implantes porque no colocaron nunca en la Facultad de Medicina, no están capacitados para eso. Pobre manejo de eventos adversos y no tienen retaguarda ante problemas. Ninguém sabe qué hacer cuando perfora un DIU, cuando perfora un útero con un DIU, aonde que mando. No tienen aonde mandar porque no se establecen mecanismos de referencia y contrarreferencia. Existen mitos, todos los DIUs son iguales. Y ahora existe ese canto de cerellas, y disculpe si hay muchos ginecologistas en la sala, no, DIU con prata es mejor que DIU con cobre. Ese es un invento de la industria para vender fumaza. O sea, ya están vendiendo fumaza y los médicos están comprando y están vendiendo para sus pacientes que DIU con prata es mejor que DIU con cobre y esto no es verdad. Los DIU provocan dolencia inflamatoria pélvica y como provocan dolencia inflamatoria pélvica provocan infertilidad y gravidez ectópica. Y piensen así, que la dolencia inflamatoria pélvica es provocada por dolencias sexualmente transmisibles y no tiene nada a ver con DIU, nada. Mas todavía los residentes, cuando una mujer llega a un ambulatorio, todavía le pregunta, ¿fue una piscina pública? ¿Usa jeans apretados? Como si alguna cosa de esta tuviese alguna cosa a ver con tener dolencias sexualmente transmisibles. No pueden ser usados por nulillistas y adolescentes. Es otro mito que existe entre los médicos y entre las mujeres y que los DIU son difíciles de colocar. Existen otras barreras, los costos. O costo en el sector privado, y esto es verdad, un DIU hormonal o un implante cuesta en torno de R$1.000, y falta de reembolso para las operadoras de salud. Ahora las operadoras de salud han incorporado DIU y han incorporado implantes, mas algunas todavía no incorporan DIU hormonal. Somente si la mujer tiene sangramiento menstrual abundante. Entonces en España, por ejemplo, la Seguridad Social paga DIU hormonal para quien tiene sangramiento menstrual abundante. Entonces todas las mujeres españolas reciben una receta de DIU hormonal por sangramiento menstrual abundante para que la Seguridad Social pague. Recusa de médicos a colocar pelo convenio. No recibimos mujeres no ambulatorio con un Mirena bajo el brazo y decimos, señora, ¿de dónde que tiró eso? No, el convenio me entregó. ¿Y por qué ven acá? Porque el médico me quiere cobrar R$3.000 porque se nega a colocar pelo convenio, porque dice que el Mirena es caro y él no va a recibir pelo convenio. Mas él acepta consulta médica por R$80 que te lleva mucho más tiempo que colocar un DIU, por favor. Tenemos una ex alumna nuestra que lo único que hace en su consultorio coloca DIU e implante, nada más. Y ella dice, soy feliz, trabajo de 8 a 12, gano un monte de dinero, no tengo complicaciones, no veo pacientes serias, etc. Necesidad de más de una consulta para colocar LARS en el sector privado. No, precisa Papa Nicolau, precisa examen de no sé qué, cultura de lágrimas, etcétera, etcétera, antes de colocar. Y en la realidad, y disculpe, sé que tienen endocrinologistas en la sala, yo veo exámenes que las mujeres tracen que tengo que ir a consultar un libro de qué se trata, porque se están pidiendo cosas esotéricas. En un país como Brasil, que tiene sol 365 días por año, estamos pidiendo vitamina D, y apenas con 15 minutos que estemos expuestos los brazos, no sol, es suficiente para sintetizar. Es diferente para quien mora en Ushuaia o quien mora en el Círculo Polar Ártico, que no tiene sol, mas aquí no. Entonces, factores culturales y sociales, falta de métodos en el sector público. Piense que Brasil, en año electoral, incorporó Implanón en el sector público. Organon está feliz, vendieron 5 millones de unidades, 5 millones de unidades. Y no saben qué hacer, porque ¿cómo treinar médicos en un país del tamaño de Brasil? No, va a ficar en manos los médicos generalistas de las unidades básicas de salud de los más médicos. No es más estrategia. Y en manos los enfermeros, no es más estrategia. Yo siempre digo que es muy fácil treinar a alguien a colocar implanón. Cadê a retaguardia de esas personas? No está. ¿Dónde que están las mujeres de carne y oso para que él les treine? No. Só temos bracinhos y más nada. Bom, o bracinho é muito bom, só que o bracinho não se mexe, o bracinho não se queixa, o bracinho é de plástico. Então, esto leva a falta de capacitação e desconhecimento dos profissionais. Então, existen barreras como que los DIUs caminhan pelo corpo, y esta historia
noticia que siempre alguna influencer, bloguera, no sé cómo se llaman ahora, aparece con una foto de un nenén naciendo con un Dieu Namau. Yo digo, ¿cómo alguien puede acreditar eso cuando se a mulher engravida o Dieu fica por fuera de la bolsa amniótica? ¿Cómo se les va a ocurrir que va a tener o feto de una mão? Miedo a la colocación o a dor y manejo de eventos adversos. Entonces, más de una visita para colocar. No hicimos este estudio publicado un alumno meu, Susana Mañica, una enfermera mozambicana, no año 22. Y fíjense que sobre 2.479 inserciones de DIU con cobre, DIU hormonal e implantes colocados no primeiro día que as mulheres llegaban. A señora está grávida, acho que no. ¿Qué hacer un test de gravidez? Ok, está negativo. Ok, fíjese, apenas 3 gravideces acontecieron, una con DIU con cobre, parecía de propósito, una con Mirena y una con Implanón. No podemos colocar DIU en nuligestas porque se expulsan más. Y fíjense, este es un estudio antiguo de los Estados Unidos que muestran que la tasa de expulsión es exactamente igual entre mujeres con filios y mujeres sin filios. Entonces vamos a difundir que los métodos de longa duración son la mejor estrategia para reducir gravideces no planeadas. Yo diría que Brasil enfrenta un dilema, porque tenemos una tasa global de fertilidad de en torno de 1,60. Entonces, como aquí la mayoría son jóvenes, prepárense, compren algún apartamento para tener alguna fuente de renta, porque no van a tener quien les pague a aposentadoría. Porque si no tenemos 2,2 filhos por mujer, no tienen cómo pagar a conta. Entonces tenemos a paradoxa que 62% de las mujeres do estado de São Paulo grávidas, un alumno meu que defendió a tesis terça-feira, declararon que esa gravidez era no planeada. Y por otro lado, tenemos mucha gravidez no planeada, tenemos una tasa global de fertilidad muy baja y tenemos poco uso de métodos contraceptivos de longa duración. Entonces este es un dilema. Son costos efectivos en el sector público como en el privado, no es el mismo un DIU con cobre, con levonorgestrel o implante, es necesario identificar el perfil de usuaria. Y la primera pregunta que un médico debe hacer a la mujer cuando se sientan a frente de su ¿cuánto tiempo quiere evitar una gravidez? Y a partir de ahí conversar, ¿cuánto tiempo quiere evitar una gravidez? Y lembren que existe cada día más los casais que dicen, no, doctora, por siempre, no queremos filhos. O sea, tenemos 25 años, tengo até a menopausa, no queremos filhos. Y difunda o uso post-evento obstétrico. Entonces, quería hablar un poco de side effects. Todos los médicos hablamos de side effects. Eventos adversos no se nos caen de la boca y hablamos poco de beneficios. Yo siempre digo que si un obstetra tivesse no seu consultorio un folleto que mostrara que gravidez, parto y puerperio mata mucho más que tomar pílula anticoncepcional, las mujeres irían corriendo do consultorio y ese médico perdería todas sus pacientes. Y esto es verdad, ninguém fala que gravidez, parto y puerperio ainda mata más que usar pílula o que usar métodos anticoncepcionales. Entonces, este es un estudio norteamericano del año 19, y fíjense, eso para llamar la atención. Acá, estudios en los Estados Unidos con una única pregunta: ¿qué es más peligroso para la salud de la mujer? ¿Gravidez o uso de pílula? Y fíjense los números de personas, de médicos que consideraban que tomar pílula era más grave que engravidar. O sea, no tienen conciencia que tomar pílula es más seguro que engravidar. Este es un estudio no so antiguo, también del año, no sé, 2015, 10 años ya tengo, que mostrábamos los beneficios asociados al uso de anticoncepcionales orales y otros métodos anticoncepcionales. Sangramiento menstrual abundante, no todos los anticoncepcionales, endometriosis, uso continuo de anticoncepcional, leva menor dismenorrea, dor pelviana y recurrencia, cáncer de endometrio está bien documentado, cáncer de ovario también, cáncer colorectal también, gravidez ectópica por razones obvias. Si engravidan menos mujeres, tenemos menos gravideces. Si tenemos menos gravideces, tenemos menos gravidez ectópica. Y tensión premenstrual bien documentadas en usuarias de anticoncepcionales. Entonces, estos son métodos o desprogestogéneos o DIU hormonal. Lembren que eso estándar oro para tratamiento de sangramiento menstrual abundante, menor riesgo de hiperplasia,
y cáncer de endometrio, menor dolor en endometriosis y adenomiosis, o acetato de medroxiprogesterona de depósito, menor dolor en anemia falciforme, en endometriosis, dismenorrea y riesgo de cáncer de endometrio, Implanon, menor dolor en endometriosis, y DIU con cobre, menor cáncer de endometrio, menor riesgo de cáncer de cervix. Y con el cáncer de cervix quiero llamar la atención un minuto. O sea, no se tiene en cuenta que el uso de DIU con cobre reduce el riesgo de cáncer de cervix. Infelizmente, no existen datos robustos todavía para afirmar lo mismo con el DIU hormonal. Mas seguramente que con los pasos 2 años y ya teniendo experiencia de más de 20 años en la mayoría de los países, van a aparecer los estudios de DIU hormonal. Entonces nos hicimos un estudio durante la pandemia sobre qué es lo que entendían o qué es lo que sabían las mujeres sobre beneficios no contraceptivos, y fíjense que recibimos 2.000 cuestionarios, 720 mujeres eran jóvenes, pero 11% eran médicas o enfermeras. Embora médicas y enfermeras sabían más que las otras mujeres, no reconocían todos los beneficios no contraceptivos del uso de contraceptivos. Consecuentemente, precisamos hablar más con los estudiantes de medicina, precisamos hablar más con nuestros residentes y precisamos no hablar con los residentes de gineco-obstetricia solamente. Yo digo que anticoncepción pasa por los ortopedistas, que cuando inmovilizan a una mujer con yeso, tienen que preguntarle qué está usando para interrumpir pílulas. Tienen que hablar con reumatologistas, porque estas mujeres con doenças autoinmunes tienen sangramiento menstrual abundante. Tienen que hablar con hematologistas, que dan anticoagulantes y esquecen de preguntar, a señora ainda tem útero, ainda menstrua, va a sangrar más, etcétera, etcétera. Entonces, na Depo-Provera, acetato de medroxiprogesterona, vocês sabem que existe menor riesgo de cáncer de endometrio, anemia ferropriva, DIPI, gravidez ectópica y mioma, y mejoría de la dismenorrea, tensión premenstrual, dolor en endometriosis, anemia falciforme y en hiperplasia de endometrio. Cáncer de ovario y endometrio, segundo a OMS, entre usuarias de AMP, y pueden observar los riesgos relativos 0,21 y 1,07, más con intervalos de confianza, un de ellos menor que 1, consecuentemente no es de riesgo ni protector, para ovario, para endometrio, sí. Mujeres con anemia falciforme, vocês saben que a populación negra brasileira, a mayoría veio da actual República de Benín y de Nigeria, a mayoría son da tribo Yoruba, y a tribo Yoruba tem muita anemia falciforme. No sé qué tanto tiene acá en el sur, mas en San Pablo tiene bastante. Entonces hay mucha anemia falciforme en Campinas. Y pueden observar comparación entre AMP y placebo, DOR durante 30 semanas con anemia falciforme, fíjense en a favor de Depo-Provera. O sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, los beneficios más gritantes, esos beneficios ¿ya tengo 5 minutos? No, ¿ya? El tiempo esgotado, ya, disculpen. Este es un famoso estudio que dio a licencia en los Estados Unidos para sangramiento menstrual abundante, donde se ve que el dispositivo con levonorgestrel es en este momento el padrón oro de tratamiento. Y este es un estudio dinamarqués que muestra que a medida que aumentan las ventas, cae todo, cae histerectomía, ablación de endometrio, etcétera, en mujeres con sangramiento menstrual abundante. Existe control de endometriosis también. Este es un estudio noso donde randomizamos a mujeres a Implanon versus Mirena para endometriosis y se controló a los 2 grupos. Y estos son los marcadores también que mostró mejoría en estos tratamientos. Cáncer de ovario, un systematic review, pueden observar a favor del sistema intrauterino, del DIU hormonal versus versus nunca usuarias para cáncer de ovario. Y para hiperplasia de endometrio, también a favor de DIU hormonal versus progestagenios orales. Cáncer y ovario son de menor riesgo con DIU hormonal, más sin
incremento de cáncer de mama. Entonces pueden observar cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer de mama. Fíjense que uno de los intervalos de confianza es de 0.9. Consecuentemente podemos considerar que no es ni de riesgo ni protector. Para terminar, DIU con cobre, nos acabamos de publicar un narrative review, una alumna mía, Cristina Correa. Encontramos 16 estudios con metodología pobre a BOA, 8 estudios mostraban menor riesgo de cáncer de cervix e intrusoria, 6 estudios inconclusivos y 2 mostraron mayor riesgo. Todavía se precisan cohortes mayores para poder determinar. Yo recomiendo que lean los artículos de Xavi Castellsagué, do ICLINIC de Barcelona, que tiene las mayores cohortes en relación a esto. También existe un systematic review de Cortesis muy reciente que mostró, fíjense, a favor de menor riesgo entre las usuarias de DIU y cáncer de cervix. Y cáncer de endometrio, exactamente. O uso de DIU reduce el riesgo de cáncer de endometrio en un total de 8.000 casos y 15.000 controles. Implanon, para terminar, nos testamos Implanon en endometriosis y también funciona como control dador. Y versus medroxiprogesterona también es mejor. Jan Fraser, que ya falleció, un australiano, decía que a mujeres con endometriosis que no responden a un DIU hormonal, él le colocaba un DIU y un Implanon, las dos cosas. Yo acho que era un exagerado. Y murió antes de ver los números de él que tenía en Australia. Muy obrigado y disculpen terme excedido do tiempo. Muy obrigado. Obrigado, Dr. Luiz Barramontes, excelente apresentação. Nós vamos seguindo, então, com o simpósio especial ALEG, e o próximo tema é contracepção na adolescência, que vai nos falar a doutora Liliane Herter. A doutora Liliane Herter é professora associada de ginecologia da Faculdade de Medicina de Ciências de Saúde de Porto Alegre, chefe do Centro de Ginecologia da Infância e Adolescência da Santa Casa de Porto Alegre, membro da Comissão Nacional de Ginecologia Infanto-Puberal da FEBRASGO e secretária da Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência. Doutora Liliane. Obrigada. Boa tarde. Óbvio que a gente vai sempre começar pelo agradecimento pelo convite e dizer que a Polimara não é um nome, né? Polimara é uma marca. E é uma marca que causa print nos alunos de pós-graduação dela, né? Um print no cérebro, porque a gente sai com uma qualidade científica, um rigor científico, né, muito aprimorado, e um print no coração pela gratidão que ela faz todo esse trabalho. Então, muito obrigada. A Polimara então sugeriu esse tópico, né, do que há de novo, e como a gente tem 2 mitos da contracepção na mesa, eu vou me abordar muito mais a questão da adolescente do que propriamente do nosso método. Esse aqui, carinhosamente, é chamado por nós da Cidade da Saúde, né, o Santo Antônio onde eu trabalho, a faculdade e o complexo da Santa Casa. E antes de falar do que mudou, eu vou falar o que não mudou ainda. A gravidez na adolescência continua sendo, em mais de 90% das vezes, não planejada na população de 15 a 19 anos e segue essas meninas com gravidez com menos de 14 anos, muitas vezes vítima de violência sexual, abuso intrafamiliar, e que a gente precisa sempre lembrar, né, dessa condição, principalmente nessa faixa etária. Em relação à taxa de gravidez na adolescência, o Brasil tem taxas maiores do que a média da população mundial e muito maior dos países desenvolvidos, como a Europa e a América do Norte. Então, nós sabemos, né, que a taxa de gestação na adolescência é um dos indicadores do desenvolvimento daquele país.
E a gente sabe que a gravidez na adolescência não é uma escolha, na grande maioria das vezes, mas o desfecho de um contexto de privação e falta de oportunidades, né? Então, é contra isso que a gente precisa se organizar e à procura dessas meninas que não conseguem chegar até nós. Eu sempre digo, no meu ambulatório do Santo Antônio e no meu consultório, que eu praticamente atendo só adolescentes, a situação clínica mais rara que eu encontro é gravidez na adolescência. As nossas taxas de gravidez é um caso a cada 5 anos, juntando o meu serviço privado e o SUS. Então, não é o método, não é o médico, é que elas não chegam. Então, essas meninas que engravidam são as que estão à beira da sociedade e é esse cuidado que a gente tem que ter atrás dessas pacientes que não chegam até nós. A gente sabe que a gravidez na adolescência, então, ela impacta muito o futuro, porque, além de ter a gestação, ela impacta diretamente na escolaridade, né, que são as 2 variáveis mais importantes para mudar o desfecho de uma vida adulta. Mas, felizmente, o que mudou? No Brasil, em 2000, 1 em cada 4 nascimentos era de filho de adolescentes, e olha que beleza, em 2024, 1 para 9. Então, significa que a gente reduziu 63%, é o hipertireoidismo, né? 63%, né, dessas taxas, então isso é uma grande alegria, mas que a gente vê que segue, né, que é que engravida. Paciente de baixa renda, pior acesso à saúde, menos informação e menor rede de apoio. Então, de novo, a gente tem que ir atrás dessas meninas. E a gente também precisa saber se comunicar com essa população. Esse é um trabalho muito legal, que pegaram 46 meninas, né, jovens neurotípicos, e dividiram em 2 grupos, de 7 a 12 e de 13 a 16. E submeteram, né, esses jovens a um teste de ressonância magnética funcional com fones de ouvido, onde o grupo ouvia a voz da mãe, com palavras sem sentido, para que não tivesse, né, uma relação com a palavra, e sim com a voz de desconhecido e o som de uma máquina de lavar roupa. O grupo de 7 a 12, quando escutava a voz da mãe, tinha uma alta atividade cerebral e a máquina de lavar era igual ao desconhecido. Dos 13 aos 17, a mãe era igual à máquina de lavar. Toda a atenção era para a voz do desconhecido. Então, a gente precisa criar os nossos filhos até os 12, porque dos 13 em diante eles são do mundo, e a partir dos 13 a gente precisa desenvolver habilidades de conversar com eles, porque senão a gente vai virar uma máquina de lavar roupa no consultório. O que mudou? Que o entendimento de que contracepção é um direito do adolescente e não um dever do médico. Não é favor prescrever, é obrigação nossa, não só do gineco, mas de qualquer médico que atenda essa população. Muitas vezes a gente tem dúvida, né, em relação a como fazer. Se a gente pode atender adolescente desacompanhada, se a gente pode prescrever sem a presença do responsável e se a gente pode prescrever se a paciente for menor de 14 anos. E a gente precisa lembrar que a gente tem todos os documentos, né, tanto os internacionais quanto do Ministério da Saúde, que adolescente tem direito à privacidade, educação sexual, sigilo e orientação sobre todos os métodos contraceptivos. Então, sim, posso atender desacompanhada, posso prescrever pílula e posso prescrever pílula mesmo que ela tenha menos de 14 anos. Então, a gente não pode ter insegurança nesse momento. Existem vários trabalhos, né, da nossa comissão, das sociedades, publicadas no Femina. Então, quem quiser ir adiante, até pela parte legal, que abaixo dos 14 anos tem, né, coisas diferentes, tem uma leitura complementar. Em relação a qual o melhor contraceptivo nessa população. Então, é importante falar sobre os métodos, mas a gente não pode esquecer de falar sobre emergência. Eu não gosto de dizer pílula do dia seguinte, porque induz a dormir feliz e acordar no outro dia na Panvel. Acho que é uma emergência, né? Tem que levantar e comprar o método. Insistir
explicar para a nossa paciente que não existe nenhuma contraindicação absoluta, que tem que ser usada, né, dentro das 72 horas, e quanto mais perto do coito, melhor. E lembrar que não causa câncer, infertilidade, que não é abortivo, porque isso é o motivo que a adolescente não quer usar a pílula de emergência, e explicar que ela tem só 85% de eficácia, então é muito melhor um método ordinário do que usar a de emergência, porque às vezes elas não têm tantas relações no ano e elas acham que é igual usar 3 vezes no ano a pílula de emergência do que uma pílula convencional. E quando a gente for falar de método, então, a gente vai ter que individualizar. Felizmente, todos os LARCs e métodos contraceptivos são excelentes, então vai depender do objetivo, né, de cada paciente, qual a nossa escolha, mas, obviamente, que a gente tem que escolher um método, né, em torno de 99%, porque a gente tem várias opções, não tem por que escolher um com menos eficácia. Lembrar que, nessa população, a contraindicação absoluta mais frequente é enxaqueca com aura, e a gente precisa perguntar ativamente, porque ela não vem como resposta de doença crônica. Perguntar sobre trombofilia, né, na família, ver qual é o acesso que ela vai ter para esse método, se ela vai conseguir pagar a nossa pílula maravilhosa lá, que emagrece, que faz bem, que fica com o cabelo bonito, enfim, né, porque às vezes ela compra a primeira e não consegue pagar. Se ela tem interação medicamentosa, né, então lembrar dos antiepiléticos, das canetinhas, das bariátricas, né, que isso faz diferença na eficácia. E, mais importante, ou tão importante quanto, é revisar em todas as consultas se aquele método, naquele momento, está sendo bem usado e está correspondendo às expectativas. Você sabe que as adolescentes são completamente flutuantes, um dia a verdade é uma coisa, depois é outra, e a gente precisa acompanhar esse processo. Eu brinco com elas, a pílula média hoje é R$50 por mês, e uma fralda chega a R$300 por mês. Né? Porque, às vezes, não sei o que, é cara, então vai pagar a fralda. Não quero pílula, então vamos escolher o nome da pílula. Pronto. Se for usar o Implanon, que está ganhando hoje, vai economizar R$1.800. Se for usar um cobre, R$6.000. Né? Então, às vezes, a gente abordando por outra questão, a gente pode aumentar a aderência ao método. O papel do ginecologista. Então, a gente precisa conversar sobre sexualidade em todas as suas formas. E você sabe que a gente vai receber adolescente hétero, homo, gay, transexual. Né? A gente precisa ver em que situação ela está. Perguntar em todas as consultas se já iniciou vida sexual, né? Ou se está próximo. Se a parceria é feminina, masculina ou mista. Se ela sabe da pílula de emergência. Né? E a gente tem, por costume, sempre oferecer uma prescrição de reserva se ela quiser testar um método ou se ela mudar de ideia antes da próxima consulta. Então, a paciente não sai sem uma prescrição, a não ser que ela não queira, porque a gente sempre vai conversar sobre métodos e oferecer. E não ter a conduta de iniciar só depois da primeira relação. Existem muitos colegas que dizem, depois que tu transar, tu me procura. E eu pergunto, se ela chegar grávida da primeira relação, quem é o culpado? O médico que pediu que venha? Então, eu gozo com minhas pacientes e com as mães, que eu prefiro começar 6 a 12 meses antes para a gente treinar. Na verdade, é para introduzir o assunto para a mãe, para que ela já comece a elaborar o processo, né, de que a menina está ficando grande. Né? E aí, muitas vezes, a gente vem com aquela pergunta da mãe, né? E se a pílula, será que a pílula não vai estimular? E entre várias respostas, eu digo, olha, para prevenir a segunda gravidez na adolescência, a gente tem bastante tempo. Mas se a gente quiser prevenir a primeira, talvez a gente esteja atrasado. Né? Então, a idade média hoje da primeira relação nas meninas do Brasil é 15, dos meninos é 14, e eu não vou conversar sobre contracepção aos 18. Né? Alguma coisa não está fazendo sentido. Elas levam um choque, mas nos próximos minutos elas voltam para a Terra e a gente começa a conversar sobre contracepção. A idade, né? Então, está bem estabelecido que a idade não contraindica nenhum método e a gente tem alguns cuidados. Hoje o Depo-Provera é cada vez menos usado em função, né, do Implanon, mas a gente tinha essa preocupação com massa óssea e óbvio que a esterometria tem que ter um tamanho mínimo para o DIU, né, não perfurar e não expulsar.
Em relação ao DEPO, em algumas situações especiais que se mantém, porque não é todos os serviços, né, que estão com ele disponível. Então, lembrar que a nossa maior preocupação é a densidade mineral óssea, que, felizmente, ele é reversível após a parada, mas a nossa grande preocupação são pacientes que começam muito jovem ou por muito tempo, né? É uma decisão compartilhada. A gente, né, se preocupar, então, com a adequação do cálcio, vitamina C, exercício, evitar fumo e álcool. E pacientes que não têm contraindicação à estrogenoterapia, às vezes a gente faz um add-back, caso precise continuar com a Depo-Provera, mas hoje cada vez se utiliza menos essa questão. Esse aqui é um trabalho, então, antigo, mas, né, se repetem vários. 1.177 meninas entre 13 e 24 anos, mostrando que a primeira tentativa de colocação de DIU de UCU foi exitosa em 96% e que não diferiu entre nulíparas e com parto prévio, ou entre ter 13 e 17 anos, comparando com 18 a 24 anos. Né? Então, não é a nuliparidade que vai promover ou a idade a maior taxa de expulsão. Nesse grande grupo, nenhuma perfuração, 3% de expulsão, e a expulsão não teve, então, relação com DIU, idade ou paridade. Esse gráfico, a gente sabe, então, que os LARCs têm uma ótima taxa na vida prática, com uma taxa de manutenção em um ano em torno de 80%, e que os de curta ação têm uma falha típica muito maior e menos de 50% de manutenção em um ano. Então, o LARC, né, tem taxas de 20 a 40 vezes mais eficiente e 2 vezes mais continuidade. Então, a gente sabe da importância do LARC, em especial na adolescência, onde a fertilidade é ótima, a relação não é tão planejada, e mostrando, né, países como o Reino Unido, que quando implementou lá o LARC, né, nesse período, imediatamente reduziu 40% da gestação no país. Então, ele impacta diretamente as taxas. Hoje, todas, né, as entidades internacionais indicam o LARC como primeira opção em adolescentes. Né? Então, como o Barramondes falou, no passado dava câncer, infertilidade, nascia com DIU na mão, e hoje, algumas décadas depois, passou a ser, inclusive, a primeira opção. Mas é óbvio que a gente tem que separar. Então, toda paciente precisa botar um DIU ou Implanon? Não, vai depender. Vai depender se para ela faz sentido, vai depender se ela usa direitinho. Então, aquela paciente adaptada ao método, que não tem contraindicação, que usa direitinho, se mantém a pílula, né? Mas a gente tem que saber que o LARC é uma ótima opção, porque ele é mais eficiente. E a gente tem que insistir com elas que pílula não funciona por Bluetooth. Né? O fato de não querer engravidar ainda não é poder da mente e não é método contraceptivo. Porque ela, assim, porque eu vou botar o DIU daqui a 3 meses, ela já para a pílula esse mês. Né? Então, a gente precisa, quando trocar para o LARC, se for trocar, usa pelo menos mais o mesmo método, mas não para. Né? Em relação ao implante, e o que a gente tem hoje em relação à Anvisa. Né? Então, o implante ele tem 3 anos de duração, no Canadá e nos Estados Unidos já passou para 5, provavelmente a Anvisa vai passar para 5 aqui também, 8 anos para contracepção no Mirena, 5 para o Cailina e 10 anos para o cobre, ou seja, ótimas opções. Consentimento informado para LARC na adolescente. Então, assim, depois dos 18 tem autonomia plena, antes dos 18, sempre que possível, autorização do maior, porque, eventualmente, a gente vai poder ter uma perfuração, enfim, alguma situação, mas isso não contraindica. Uma menina, né, que é institucionalizada, uma pessoa que não tem o seu responsável, a gente pode colocar, mas é preferível que tenha um responsável. O Implanon, então, na bula, não tem idade mínima, critérios do CDC não tem idade mínima, o SUS implementou, então, dos 14 aos 49 anos, mas não chegou em todos os municípios, né? Mas esse é um processo que está avançando, e no rol dos convênios, a partir dos 18 anos e não dos 14. Então, tem muita paciente com 16, 17 que quer colocar da Unimed, que está indo para o SUS, porque o SUS dá e o convênio não dá. Mas existem situações preocupantes de gravidez antes dos 14, que, se o município não pagar por esses implantes, elas acabam não podendo colocar.
Então, a gente tem que ver, porque o implante, com certeza, é uma ótima opção, principalmente para o puerpério. A gente tem que lembrar que a taxa de recidiva de gravidez na adolescência é, em média, 20%, ou seja, 1 em cada 5 adolescentes que engravidar vai voltar grávida nos próximos anos. E, por isso, que, nessa faixa etária, é melhor um LARC nesse tipo de paciente. E eu não vejo por que não sair já com o Implanon do braço antes da alta do parto, porque, felizmente, a gente não tem nenhuma contraindicação de usar o Implanon no pós-parto imediato, né? Então, essa é uma população que a gente precisa dar um olhar ainda maior que as outras adolescentes. Adolescente trans, né? É uma confusão, a Thay é especialista nisso, né? Porque a gente recebe a ex-menina, que era Maria, daí ela volta dizendo que é João, e aí ela diz que é trans, que ela não é mais mulher, mas vem com um acompanhante, que é um menino, mas ele não é menino, ele é bi. O importante é que ele usa o pênis e ela a vagina, né? E desde que o mundo é mundo, isso dá match. Então, a gente precisa trabalhar a contracepção, porque eles viajam muito. Só que, nessa condição, o adolescente trans não vai querer menstruar, na maioria das vezes, não vai querer usar uma cartelinha de pílula cheia de florzinha e coração, né? Porque ele não se sente confortável com esse perfil feminino, mas, com frequência, precisa de contracepção e acha que a testosterona, como não provoca a menstruação, ele está protegido, né? E não está. E, provavelmente, essa população vai preferir o DEPO ou o LARC, e a gente precisa conversar sobre o método, porque a gravidez, né, não planejada num trans ainda é mais complicado do que numa paciente que não é trans. O que a gente tem, então, reforçando da Febrasgo, né? Que o diálogo na família ajuda a adolescente a se proteger e buscar informações seguras, que a educação sexual na escola desenvolve habilidades essenciais para a vida, né? E é importante a gente reforçar que, sim, é importante a educação sexual na escola, que a consulta médica é um espaço de orientação, prevenção e cuidado, mesmo antes do início da vida sexual, que é recomendado métodos de contracepções reversíveis de longa duração, né, porque eles são mais eficazes para essa população em especial, e que a gente, independente do nosso método, a gente precisa estimular, né, cuidados de IST e camisinha, e principalmente reforçar que ela precisa autorizar qualquer tipo de atividade sexual, né? Ela não é objeto, ela participa da relação e ela tem direito a dizer não, o que ultrapassar o que ela não acha que está adequado. Esse aqui é o meu time do Santo Antônio. Então, só reforçar que promover contracepção é super importante, não só para a nossa paciente, mas ela está contribuindo para outras gerações, para um futuro melhor. Tá? Obrigada. Obrigado, doutora Liliane, pela ótima apresentação. Nós vamos seguir, então, com a apresentação de contracepção na perimenopausa, que eu chamo a doutora Carolina Salles Vieira, que é professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ela é chefe do Serviço de Anticoncepção da USP de Ribeirão Preto, tem pós-doutorado em anticoncepção pelo Population Council Nova York, membro do Comitê Internacional de Pesquisa em Contracepção, membro do CNE de Anticoncepção da Febrasgo e coordenadora da Comissão de Anticoncepção da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Doutora Carolina. Bom, eu queria agradecer o convite da Poli. Eu concordo com a Liliane que, na verdade, a Poli é uma marca, né? E esse congresso, eu acho que é um momento muito de congraçamento entre especialidades irmãs, principalmente no cuidado da mulher. Então, eu acho que essa questão de contracepção na perimenopausa é um dos maiores hot tópicos hoje, porque cada vez mais a gente tem mais mulheres chegando aí, né, na sua vida, ainda com a vida reprodutiva,
deixando para ter os filhos mais tarde, ou às vezes não querendo ter filhos, e muitas vezes antes elas não buscavam tanto cuidado, mas hoje elas estão buscando cuidado. Então, na verdade, a gente está falando deste grupo aqui, que vai estar entre 5 e 10 anos da menopausa, e é este grupo que a gente vai estar conversando. Bom, e aí, então, nós precisamos falar 4 pontos. O primeiro, o contexto da gestação nessa idade, o que a gente pode usar, benefício extracontraceptivo que o professor Barramonde já adiantou, inclusive eu apaguei algumas coisas para a gente não precisar falar sobre, já que falou, e a gente até quando eu manter. Bom, então, primeira coisa é que é claro que depois dos 40 existe um declínio da fertilidade natural. Mas é esse declínio que, às vezes, é mal interpretado como ausência de chance de gravidez. E, muitas vezes, se nega ou se tira precocemente os contraceptivos das mulheres, expondo-as a gestações não planejadas no momento que aquilo ali vai ser... Imagina quem está entre 40 e 50, alguma coisa, aparecer uma criança do nada, né? Bom, então, aqui... E aí, eu coloquei que, apesar de haver um declínio da fertilidade natural, a gente sabe que essa fertilidade, quando existe, eu vou tendo uma taxa de aborto muito grande. Então, essa mulher não quer engravidar e passa por uma situação de perda gestacional que ela não precisava passar. Bom, então, a gente está falando deste momento aqui. Percebam que, a depender da idade, a taxa de aborto chega a 70%. Né? Vocês lembram? Sabrina Sato engravidou depois dos 40 anos e ela teve o destino de uma gestação que evoluiu para aborto. Bom, além do que, além da pessoa ter esse declínio, essa falta de percepção da fertilidade, porque, veja bem, a gente não ouve 1000 vezes falar, tem que congelar os ovos, blá, 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 blá. Então, fica parecendo que a fertilidade é muito... a mulher tem que congelar antes dos 35, que vai sumir. Então, também, a percepção da fertilidade pela mulher acima de 40 anos, às vezes pode ser ela pode minimizar a chance dela engravidar, e o médico minimiza também. E aí, o que acontece? Isso aqui, a gente tem 2 picos de gestação não planejada. Na adolescência, que é totalmente... Esses aqui são dados de Ribeirão Preto, lá são 76,4% de gestação não planejada em adolescente, 54%, isso aqui é uma corte de nascimento, pegou todas as meninas da cidade inteira, é o pessoal que trabalha com Pelotas aqui e trabalha também com o grupo do Maranhão. E aí, acima de 40, 58,2%. Então, isso aqui é hospitais públicos e privados, né? Não só hospitais públicos. E aí, o problema é, então, ela tem uma fertilidade menor, essa mulher tem mais gestação não planejada, mas, além do que, ela também tem outras complicações. Além do aborto, que eu falei, aumenta a taxa de gestação ectópica, aumenta a taxa de natimorto, e aqui dá para a gente ver que vai aumentar a taxa de pré-eclâmpsia, diabetes, hipertensão gestacional e multimorbidade. Então, a gente coloca essa mulher num risco que, se ela tivesse sido adequadamente acolhida no que ela precisa, ela não iria passar. Então, a gente sabe que é um contexto de gestação com mais morbidade em uma mulher com mais comorbidade. Então, o que a gente pode fazer para prevenir? É a contracepção, né? E se a gente for ver o que pode ser usado, a gente tem um guia muito bom, que é da OMS. A gente sempre tem 2 guias, o da OMS e o do CDC. Eles eram muito parecidos até a última mudança do CDC, e hoje existem algumas discrepâncias entre os dois, mas em concursos, em prova de residência, a gente vai acabar usando o da OMS, que é mais conservador em algumas coisas, mas para o dia a dia eu gosto muito mais de usar o do CDC. Bom, então a gente sempre vai usar coisas 1 e 2 e o 3 de vez em quando. Ó. Então, 1 e 2 sempre. 4, jamais. Agora, a 3 vai depender. A gente tem que saber usar a 3 quando precisa. Se eu tenho coisas 1 e 2 e a paciente aceita, é isso que eu vou usar. Agora, eu vou usar a categoria 1 e 2. Mas se eu não tem nada 1 e 2 no lugar que eu estou,
ou que eu tenho, a paciente não aceita, eu posso usar uma coisa 3. O 3 eu só vou usar quando nada 1 e 2 existir ou não for aceito. Agora, o 4, gente, é contraindicação absoluta. Então, a gente tem aplicativos, infelizmente o da OMS não está atualizado, o do CDC está, e o e-contraception é baseado no da OMS, então ele também não está, né? Então, o único que está é do CDC. Eu uso mais do CDC na minha vida, mas a gente tem problema para usar em provas de residência e concurso, porque quando o Trump entrou, ele deixou fora do ar. Então, você não pode trabalhar numa universidade ou em concursos com coisas que, eventualmente, você não está disponível. Mas ele é muito mais, eu acho, ele está muito mais próximo do nosso dia a dia com as atualizações do que o da OMS, está um pouco mais, menos revisto do que esse último do CDC. Bom, se eu fosse ver pela idade, posso usar qualquer coisa. Acabou a aula por aí, né? Então, se eu fosse ver pela idade, qualquer coisa pode ser usada. Mas a gente tem que lembrar que o problema é que essa mulher, ela é uma mulher que carrega mais comorbidade. Então, não é uma questão de idade, é uma questão, né, do que a gente tem que lembrar que ela pode carregar com ela mesma. Ela pode ter mais hipertensão, ela pode ter mais dislipidemia, ela pode ter síndrome metabólica. Então, essa é uma paciente que a gente vai precisar olhar as comorbidades mais que tudo. Então, para a gente ver o que a gente precisa fazer com essa paciente, eu dividi, a gente vai resolver 4 mini casos e aí a gente vai transitar pelas áreas de prescrição em situação de comorbidade, como a gente evita potencializar riscos associados com as comorbidades e idade, a gente atentar para benefícios extracontraceptivos e quando a gente vai interromper. Então, vamos prescrever em situação de comorbidade. Então, principalmente quem mexe muito com TH, né? Uma pergunta que eu recebo muito, olha, será que aquela hipertensa que estão na perimenopausa, a gente pode prescrever TH transdérmica que não vai acontecer aumento da pressão? Será que na contracepção eu posso prescrever anel e adesivo para hipertensa? Isso é uma pergunta que eu sempre recebo, porque na TH, quando ela é hipertensa, eu mudo de via. Por que eu não vou fazer isso na contracepção? Né? Então, infelizmente, a gente não deve prescrever. E aí, por que a gente não deve prescrever se é uma mulher até mais nova do que a que eu uso TH? Então, o problema acontece porque o estrogênio, ele passa pelo fígado, produz angiotensinogênio, que aumenta a PA. Esse aumento de PA, esse aumento de angiotensinogênio é 3 a 5 vezes o valor da normalidade. Ele vai iniciar uma cascata que vai produzir angiotensina 2, vasoconstritor potente, estimula a aldosterona e libera a vasopressina. Tá? Mas, então, o que acontece com os diferentes contraceptivos e o angiotensinogênio? Olha, quando eu uso etinil e estradiol, né, no contraceptivo oral, eu vou ter um aumento que vai variar de 170 a 240. Quando eu uso nos meus contraceptivos estrogênio natural, mas é por boca, sempre vai estimular o fígado. Toda vez que eu dou estrogênio por boca, ele pode ser o que for, ele vai estimular. Até o estetrol, que o pessoal fala que não estimula nada o fígado, não é verdade, porque estimula. Né? Então, aqui a gente vê que existe estímulo para a produção de angiotensinogênio, de todos. Bom, mas a gente esperava, porque quando eu tenho estrogênio natural, eu não tenho esse aumento de angiotensinogênio. Mas, olha, quando eu uso um anel vaginal, eu tenho o mesmo aumento do oral. E por que isso acontece? Pelo tipo de estrogênio que a gente está usando. O etinil estradiol, ele tem uma meia-vida maior que o estrogênio natural, ele é muito mais estável, né? Então, ele acaba tendo esse estímulo hepático muito maior e mudar a via não adianta nada. Então, veja bem que a mudança de via com o etinil estradiol, para a gente, não vai servir de melhora metabólica, tá, gente? Então, infelizmente, a gente não pode pensar nisso. Então, se a gente fosse ver o que a gente vai fazer para a hipertensão, quando ela é controlada, eu vou evitar os combinados por todas as vias e os não hormonais ou os progestágenos isolados podem ser dados. Quando eu tenho uma hipertensa descontrolada ou vasculopata,
eu vou evitar o combinado, não, proibido o combinado, ele é categoria 4, e o injetável trimestral, pela OMS e pelo CDC, vira categoria 3 pela redução do HDL numa paciente que já é uma paciente vasculopata. Só por isso, né? Bom, então controlada, tiro o combinado. Descontrolada, além do combinado, o injetável trimestral eu só vou usar se eu não tiver absolutamente nada, nenhuma outra coisa. Bom, mas eu falei de angitensinogênio, mas isso aí não é uma coisa meio laboratorial, parece uma coisa longínqua da nossa prática. O que acontece na prática se eu der combinado para hipertensa? Então, eu gosto muito desse trabalho que foi feito aqui, porque ele foi feito, né, em um ambulatório de cardiologia, e eles orientaram os pacientes a retirar os combinados. Quando retirou os combinados, a pressão arterial sistólica da hipertensa reduziu 15 milímetros de Hg e a diastólica 10. Né? E aí, eu pergunto, será que isso é muito ou é pouco? Aí eu peguei um slide do meu marido, que é cardiologista. Então, quando eles vão fazer aula para antihipertensivo, reduzir 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica é capaz de fazer o quê? Reduzir 20% de eventos cardiovasculares maiores, reduzir 17% de coronariopatia, reduzir em 27% o risco de AVC, reduzir em 28% a insuficiência cardíaca e reduzir em 13% o risco de mortalidade. Então, na hipertensa, só o fato de eu tirar o combinado, olha como eu melhoro a abordagem da minha paciente. Né? E aí, eu tenho outras opções para ela, eu não preciso dar o combinado, e muitas vezes a paciente nem hipertensa é. Quantas e quantas vezes a gente pega a paciente que ela é pré-hipertensa, alguém deu o combinado, ela virou hipertensa. A hora que eu tiro, cai 15 milímetros de Hg, ela fica, às vezes, pré-hipertensa. Bom, então a gente sempre lembrar que quando eu tiver, pensar o que eu vou fazer, lembra o seguinte, o problema é o estrogênio. Se eu tirar ele, eu resolvo minha vida. Eu não sei que doença é essa, eu não lembro o critério de elegibilidade, tira o estrogênio que você já resolve. Sabe por quê? Olha as coisas que são proibidas com o DIU. Só isso. Olha as coisas que vão ser proibidas com o implante, a pílula e o injetável trimestral. O injetável trimestral, hoje, pelo CDC, ele ficou um pouco vilão, porque ele não é igual ao combinado para trombose, mas ele não é igual aos progestágenos de baixa dose, que é a pílula, o implante e o DIU de levonorgestrel. Mas ele não tem mais contraindicação absoluta. Ele tem mais coisas categoria 3. Então, veja, se eu tenho dúvida, gente, é câncer de mama? Não. É gravidez? Não, posso dar um progestágeno. Pronto. Acabou aí. O Leão fala, meu marido, ele fala só esse slide e a pessoa pensa, se não é uma dessas duas, eu posso fazer isso com certeza absoluta. Isso a gente já resolve a situação. Muitas vezes a gente quer dar combinado para quem não deve dar. Bom, então aqui a gente já resolveu. A gente vai usar critério de elegibilidade, lembrar que ela vai ter mais comorbidade. A maior parte dessas comorbidades não é para a gente usar estrogênio, mas, felizmente, a gente tem várias outras opções. E potencializar risco associado com comorbidade e idade. Essa semana eu refresquei esse caso para o congresso não ficar fúnebre, mas, na verdade, a gente perdeu uma paciente que era amiga de uma colega. Ela, na verdade, tinha 50, não 46. Ela procurou a ginecologista para trocar um DIU de cobre, porque ela estava com sangramento aumentado. A ginecologista trocou por uma pílula combinada, a paciente era obesa. 3 semanas depois, ela teve um TEP, teve 3 paradas e foi para a UTI. Né? Então, uma paciente que é obesa, passou dos 40 anos, ela está juntando fatores de risco. É claro que é melhor ela não engravidar, mas ela não está numa situação que só tem uma caixa de combinado. E é isso que eu vou dar para ela. Eu posso melhorar minha prescrição. Então, o que seria mais seguro se ela quisesse alguma coisa oral? Pronto, o desogestrel. É muito mais seguro. Se eu quero, é uma paciente que tem vários fatores de risco, quais? Então, olha, veja, o que acontece aqui? Isso é o risco de trombose. Ele aumenta com a idade. É uma doença rara? Claro que é. É raro, mas veja, ele já aumenta com a idade. Bom, então vamos lá.
Então, a gente está numa idade que isso começou a aumentar. Além da idade, eu juntei a obesidade. Além da obesidade, eu resolvi juntar o combinado. Então, a gente tem que evitar juntar coisas que vão potencializar o risco dela. E muitas vezes ela não sabe que ela tinha opção que não era trombogênico. Esse é o problema. Como a gente acha mais fácil prescrever o combinado, a gente prescreve no automático, né? Bom, então vamos lá. Então, quem dá a trombose? É o estrogênio. Isso vai depender da dose, do tipo, da via de uso e do progestagênio que acompanha. A gente sabe que o problema é as doses maiores que 50 ou mais, que são vilãs. Se eu der 30 para baixo, está ótimo. Ultra baixa dose, ou não tem nada, ou quando reduz alguma coisa, é uma redução muito pequena. Os contraceptivos de progestagênio não causam tromboembolismo, a não ser em altas doses, mas eles modulam o risco de trombose dos contraceptivos combinados. Então, olha lá, quando a gente olha, essa é a nossa referência, não usar nada, o levonorgestrel com etinoestradiol é o mais seguro que tem. E aí, os outros, antigamente a gente achava que era uma escadinha do mais androgênico para o mais antiandrogênico, não é assim, né? Na verdade, o levonorgestrel aumenta 2 vezes, os outros aumentam entre 2 e 4 vezes. Não é uma coisa, e não tem muita diferença entre os outros. Se a gente olhar o intervalo de confiança deles, eles são sobrepostos, então não são contra. O único que não está sobreposto é o do levonorgestrel, o resto todos estão. Então, na verdade, a gente vê que esse é o mais seguro, todo o resto é o resto. Então, ó, se a gente for ver, olha como que a gente simplifica. O risco de trombose em quem não usa contracepção, olha como é baixo. 1 a 5 em 10 mil. Isso é abaixo de 40. Quando eu uso etilenoestradiol com levonorgestrel, eu falo que dobra o risco, parece uma coisa vultuosa, não é? Mas olha o número de casos. No máximo, vai para 10 casos em 10 mil usuárias. Quando eu mudo o tipo de progestagênio, ele aumenta um pouco mais. Mas olha lá, o número de casos, gente, é ainda muito baixo. Então, normalmente, eu comparo o risco de trombose à moedinha de centavos. Aqui, eu tenho um centavo, eu dobrei o risco ou quadripliquei o risco, eu continuo na mesma pobreza. O número é pequeno. Mas, quando eu dissemino populacionalmente, isso é ruim. Ou quando eu pego uma paciente de mais risco, para que eu vou? Como que eu vou justificar? Dar uma coisa mais trombogênica, sendo que ela não teria benefício? Isso é importante. Por que eu deixei ela com mais risco? Né? Hoje está muito em voga a questão do tipo de estrogênio. E, na verdade, a gente sabe que o estrogênio natural, pode ser o estetrol, o valerato ou o estradiol, até esse momento, eles são iguais ou talvez um pouco menos que etinoestradiol e levonorgestrel. Ainda não está tão claro que eles são diferentes. Então, estão mais na propaganda do que na verdade absoluta, né? Então, a gente tem alguns estudos, que se você olhar esse estudo, você fica animadíssima, né? Aqui, etinoestradiol e levonorgestrel, mostrando que os de estrogênio natural, estradiol e valerato, reduziria pela metade, e se eu usasse estetrol, 75%. Mas esse é um estudo, é um estudo que usou dados de farmacovigilância, isso daí não serve para a gente bater o martelo e falar que eles com certeza são mais seguros que etinoestradiol e levonorgestrel. Então, eles são pelo menos iguais. Pode ser um pouco melhor? Pode ser, mas a gente ainda não sabe. Bom, os não orais não vão reduzir o risco de trombose e eles têm o mesmo risco de trombose, eles têm um risco de trombose até 2 vezes maior do que etinoestradiol e levonorgestrel. Progestágenos, como eu falei, não tem aumento de risco. O injetável trimestral, 2 a 3 vezes mais risco do que não usar nada, porque ele está em alta dose. E o tipo de progestagênio, quando ele está sozinho, gente, não muda nada o risco de trombose. Então, uma pílula de drosperinona não tem mais risco do que uma pílula de levonorgestrel. E a via do progestágeno também não muda nada. E aqui, ó, como que a gente vê que eles não são trombogênicos? Então, ó, se esse pauzinho ele for não tocar essa linha do meio e ele tiver mais para cá, aumenta o risco. Se ele tiver
mais para o lado verde, reduz o risco. Essa é a revisão sistemática do CDC. Então, olha o que a gente vê com o levonorgestrel. Não muda ou reduz? Implante, não muda. As pílulas de progestágeno, não muda ou existe alguns mínimos estudos que reduzem. Aqui, o injetável trimestral teve só um que não muda e todos os outros 3 aumentando o risco de trombose. É por isso que o CDC coloca o injetável trimestral um degrau abaixo dos outros progestágenos. Bom, benefício extracontraceptivo. Então, a gente viu aqui como que eu melhoro a prescrição. Olhando o critério de elegibilidade, se eu tiver com medo, eu tiro estrogênio. Como que eu diminuo os riscos aqui? Olha, é uma fase mais trombogênica, então dá coisas que provocam menos trombose. Atentar para os benefícios. Então, vamos lá. Olha essa paciente, 51 anos, G1P1, portadora de endometriose, refere fogacho há 6 meses, que atrapalha sua qualidade de vida. Além disso, notou redução do desejo e mudança de humor. É sexualmente ativa, usa o implante de etonogestrel, que controlou bem a dismenorreia, e dor acíclica da endometriose. Exames de rastreamento para a idade estão normais. Bom, qual que é a conduta? Veja bem, gente, é uma paciente que precisa de contracepção. Só que, além dela precisar de contracepção, nós vamos discutir mais para frente a idade, ela está tendo sintoma. Se eu dosar o FSH ele estiver normal ou anormal, eu vou repor estrogênio do mesmo jeito. Né? Então, essa paciente ela precisa de algo para aliviar o fogacho. Ela não tem contraindicação, ela quer. Além do fogacho, ela tem redução do desejo. Antes de eu pensar na testosterona, eu tenho que estrogenizar essa paciente bem. Né? Então, olha lá, eu preciso dar estrogênio, mas a pergunta é, o progestágeno que eu estou serve para proteção endometrial? Provavelmente serviria, mas não tem estudo. Né? Não tendo estudo, ali, ó, então, eu poderia fazer isso? Poderia, mas estava totalmente fora, a gente não tem um respaldo. Olha, retirar o implante e iniciar a terapia. Você vai melhorar as ondas de calor, mas ela pode engravidar. Retirar o implante e pôr uma pílula de estrogênio natural, lembrar que a pílula de estrogênio natural, essa, o estetrol, a gente ainda precisa de mais estudos na questão da proteção óssea para essa paciente. Né? Bom, então, a melhor aqui é eu colocar um implante, trocar para o DIU de levonorgestrel, né? Tirar o implante, pôr DIU de levonorgestrel e pôr estrogênio transdérmico. Por quê? Porque, olha, toda vez que eu pego uma paciente, eu preciso ver o que ela quer além da contracepção. Quinta-feira eu recebi uma paciente para fazer laqueadura, e essa paciente, ela tinha, gente, um sangramento por 15 dias, ela era anêmica, ela usava 2 pílulas de levonorgestrel e foi para fazer laqueadura. Ela ia tomar uma anestesia geral, ela tinha comorbidade, para depois ela voltar a usar o hormônio de novo. Quando a gente explicou, ela escolheu o DIU de levonorgestrel. Então, não faz mais sentido, ele funciona mais que a laqueadura e resolve o problema dela. Quem mandou ela para mim, mandou no automático. Né? Pensar que uma pessoa ia ficar bem. Então, a gente tem que lembrar tudo que o contraceptivo pode fazer pela gente. O que eu quero para essa paciente? Olha lá, melhorar a dor associada à endometriose, quero melhorar os sintomas vasomotores, tem que pensar na saúde óssea dela, se não vai, algo vai piorar. Então, trazendo aquele mesmo estudo que o professor Barramontes trouxe, que foi feito em Campinas, o implante é muito bom para endometriose, mas o Mirena também é. Então, eu poderia trocar sem problema. Né? Quando eu penso aqui no DIU hormonal, nessa faixa etária, olha o tanto de coisa que eu posso aproveitar. Redução de volume, se ela tem sangramento uterino anormal. Se ela tem leiomiomatose ou adenomiose, eu posso usar que ele resolve. Ele serve como proteção hormonal para o climatério. Então, gente, tudo isso pode ser usado a nosso benefício e a benefício da paciente. Bom, e qual progestágeno eu posso usar? Então, aqui, gente, um guideline do Reino Unido, e nesse guideline, o único que eles liberam é o Mirena, mas a Sociedade Internacional de Menopausa, além do Mirena, ela coloca que a gente também poderia usar a drosperinona. Por quê? Eu tenho estudo com a drosperinona isolada? Não, mas eu tenho estudo com Angelique,
que era 1 miligrama de estradiol e 2 miligramas de drosperinona. A pílula de 4 miligramas tem o dobro da dose que foi estudada. Então, isso é uma inferência, mas a gente pode usar. Então, a paciente que lembra de usar oral, eu posso usar esse. Mas a que não lembra, eu vou usar o DIU de levonorgestrel. Os outros ainda a gente precisa estudar. Provavelmente eles fazem isso, porque se eles fazem contracepção. Mas sem estudo a gente fica um pouco sem amparo, né? E para a gente finalizar, até quando nós vamos manter? Então, quando a gente interrompe, que é essa a principal pergunta, essa aula, a principal pergunta é essa, porque é a hora que a gente tira errado. Então, olha lá, quando que eu posso afirmar que uma paciente não precisa mais de contracepção e pode começar a TH? Então, a primeira, será que pode? 45 anos, usuária de desogestrel. Eu vou colocar o FSH, nível de falência aqui, o mesmo do Reino Unido, acima de 30. Mas a gente sabe que isso é laboratório dependente, né? Então, 45 anos, usuária de desogestrel, está em amenorreia, teve uma dosagem de FSH acima de 30 com sintomas vasomotores. Essa outra, 55 anos, usuária de Mirena, sem dosagem de FSH, em amenorreia. Essa outra, 48 anos, usuária de Kyline, em amenorreia, 2 dosagens de FSH, com intervalo de 3 meses entre eles. E essa última, 53 anos, usuária de Implanon, em amenorreia, 12 meses depois de uma dosagem de FSH acima de 30. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Uma coisa é fazer diagnóstico de anovulação. Outra coisa é você chegar para uma pessoa e falar, para o contraceptivo que você não engravida mais. É uma responsabilidade muito maior. Então, é muito mais conservador a sua forma de abordar. Não existe, o melhor guideline que existe no mundo, que eu acho para isso, é o do Reino Unido. Todos os demais são vagos. Então, eu prefiro usar ele, que é eu acho o mais organizado. Pode ter coisas pontuais que você não iria fazer, mas, no global, é o que eu mais gosto. Então, nós vamos usar ele para responder aqui. Então, olha, segundo ele, essa daqui eu poderia, né? E a D eu poderia. Por que eu não posso essa aqui? Vocês vão ver que dosagem de FSH entre 40 e 50 anos, eu posso até usar para convencer uma paciente que é por isso que ela está com aqueles sintomas, porque às vezes ela acha que é o contraceptivo, a gente estava com uma paciente que achava que era o implante, eu posso usar o FSH para esse fim, mas eu não posso usar o FSH neste momento para suspender a contracepção abaixo de 50, pela variabilidade. Nós vamos olhar agora. Então, vamos lá. Então, olha como ele diz, né? Então, olha lá, de 40 a 50, acima de 50, é um guideline aqui, deixa eu ver se ele está aqui, esse daqui é acima de... É um guideline que é para mulheres acima de 40 anos. Eu pus a referência dele para trás, aí eu mostro depois. Então, olha lá, contraceptivo combinado. Não vale a pena eu dosar o FSH em nenhum tipo de contraceptivo entre 40 e... Vamos começar com o não hormonal. Olha o tanto que ele é rígido. A gente não fala que menopausa depois de 1 ano sem menstruar? Olha o tanto que ele é rígido. Entre 40 e 50, só suspender o DIU de cobre, por exemplo, depois de 2 anos sem menstruar. Se depois dos 50 anos, tudo bem, eu posso suspender depois de 1 ano só. Você está vendo? Essa daí, eu brinco, quem fez esse guideline teve uma gravidez no climatério, porque a pessoa, essa daqui está com medo, né? Bom, agora, o combinado. Qual é o problema entre 40 e 50? Eu não vou dosar de ninguém. Só quando chega a 50, ele sugere suspender, porque a partir daí o risco de trombose já não compensaria usar combinado. Em situações que, caso ela seja super sadia, não tenha nada, e você queira manter até 55, o que comenta, não só ele, mas às vezes artigos de consenso, talvez contracepção com estrogênio natural. Mas isso daí é opinião de expert, né? Você buscaria, talvez, um contraceptivo de estrogênio natural. Mas o ideal seria eu suspender com 50 anos. Mas, de 50 a 55, talvez eu poderia usar uma pílula de estrogênio natural. A gente usa TH com estrogênio natural pela boca. Se ela for perfeitamente saudável, não teria aí problema. Bom,
Agora, o injetável trimestral. O injetável trimestral, a mesma coisa. Eu não devo dosar FSH de 40 a 50 anos. Por quê? Gente, a gente teve um caso que veio 2 FSHs, um 60, outro 80. Um ano depois, não estava com a gente, ela 10. Então, não dá para a gente suspender entre 40 e 50 baseado em FSH. Não dá. Aí, o que ele diz? Então, aqui você vai aguentando mão. Aí o que a gente vai fazer depois dos 50? Vamos daqui para baixo. Se eu não quiser dosar nada ou não tem acesso, você mantém a droga até 55 anos. A partir dos 55 anos, a chance de gravidez é desprezível, espontânea. Bom, dosando o FSH, a paciente está amenorreia, eu quero dosar esse FSH. Né? Se eu for dosar esse FSH, olha como ele diz. Se tiver nível de menopausa, eu uso mais 1 ano, depois eu suspendo. Aquilo de fazer dosagem com 3 meses é muito diferente. Uma coisa é eu falar de anovulação, outra coisa é eu usar o FSH para suspender a droga. São coisas diferentes. Né? Então, ele fala, sem dosar, 55. Se eu dosar, deu nível de menopausa, uso 1 ano, depois suspendo. E se não der, você pode dosando anualmente até chegar nos 55 anos. A mesma coisa ele fala para os progestágeos de baixa dose. Não dosar FSH pela variabilidade nesse período, mas depois dos 50 eu posso. Se eu não quiser dosar, vou até 55. Se eu quiser dosar, atingiu um nível de falência, uso mais 1 ano, depois a gente tira. É assim que é o guideline. Bom, e aí a gente vai fazer um fluxograma prático. Deixa eu só dar uma voltada aqui, só porque eu quero a referência dele, é essa daqui. Ó. Essa daqui, tá vendo? É aqui do FSRH, que agora é colégio, né, de reprodução, colégio de saúde sexual e reprodutiva, e aí para mulheres acima de 40 anos, eles fizeram uma atualização em 2023. Esse é muito bom. Esse é um bem completo. Então, vamos lá. Até quando a gente estava lá, terminando, tivemos nossa contracepção. Então, vocês viram, gente? Aí eu posso dosar o FSH na vigência desses métodos? Claro. Claro que posso. Menos o combinado, porque o FSH não é alterado pelo progestágeno. O progestágeno, ele só altera o pico do LH. Nem o LH ele altera, o pico do LH. O nível de LH continua normal. Então, eu poderia dosar o FSH aqui. Mas lembrar que de 40 a 50, jamais. E aí a gente termina nosso fluxograma prático. Ó, opa! O que ele deu essa volta? Aqui. Deu umas 10 apertos. Então, lá. Vamos iniciar? Então, para eu iniciar, gente, o que seria melhor se ela tem mais de 40 anos? Olha, o com menos risco é método sem estrogênio. Nesse caso, pensando no momento que ela está, progestágenos de baixa dose ou não hormonal seriam melhor. Bom, combinado apenas se o critério de elegibilidade permitir. Nesse caso, quais são os menos trombogênicos? Estrogênio natural ou etinilestradiol e levonorgestrel? Se eu estou continuando, olha, eu posso manter qualquer contraceptivo sem ser os combinados até 55 anos. O Reino Unido é o único guideline que acha que vale a pena aos 50 também substitui o injetável trimestral. Isso não é consenso entre os demais, né? Mas se eu não tiver outra opção, eu posso manter. O combinado, a gente suspender quando der 50 anos e trocar por um método sem estrogênio, se der. Mas, se eu for manter, né? Usar estrogênio natural ou etinilestradiol e levonorgestrel. Bom, tem sintoma vasomotor. Posso dar DIU de levonorgestrel ou Mirena com estrogênio. Claro, o transdérmico é melhor. Lembrar, a drosperinona também com estrogênio. E posso usar a contracepção com estrogênio natural para os sintomas vasomotores? Posso. Eu não usaria ainda, talvez, o estetrol, porque a gente não tem ainda muita questão da massa óssea dele. A gente só tem marcadores, mas não tem análise da massa óssea dele aqui nessa faixa etária onde ela precisa. Mas, provavelmente, ele é um que vai poder ser usado também nessa situação.
Se ela tem sangramento uterino anormal, o Mirena é melhor, mas, claro, qualquer método hormonal melhora sangramento uterino anormal. O Mirena melhora mais. Então, eu acho que isso é um resumo do que a gente tem que fazer. Eu acho que o básico é a gente saber que sem estrogênio é mais seguro. Algumas vezes é a única opção, ou ela gostaria de um sangramento cíclico. Nessa situação, usa o mais seguro, ou estrogênio, etileno estradiol, ou estrogênio natural. Tem necessidade especial? Joga o que dá a resolução do problema dela. É sangramento uterino anormal? O Mirena é melhor. Mas outros métodos hormonais também vale. Não continuar o combinado acima de 50. Eu acho que só continuar em exceções. Eu acho que se a gente segue por essa linha, a gente não vive perigosamente. Não tem por que a gente viver perigosamente, né? Vamos deixar isso, acho que o povo mais novo não conhece, a gente deixa isso só para o MacGyver. Então, é isso. Obrigada pela receptividade de vocês e depois a gente pode discutir mais na plenária. Obrigada. Obrigado, Carol. Excelente apresentação. Queria convidar todos os palestrantes a ocuparem aqui em cima. Para perguntas, acho que é um tema que sempre desperta muitas dúvidas na prática. Então, não sei se temos pergunta. Temos pergunta ali? Elaine. Boa tarde. Primeiramente, elogiar, né, que foi uma abordagem excelente da mesa, e fazer uma pergunta direcionada à Carol. Com relação à contracepção, que você falou um caso de paciente que tinha endometriose. Você falou do DIU, né? Do DIU do Mirena. E daí eu fiquei com a dúvida com relação a focos de endometriose que não são localizados na região, né, do endométrio, enfim, da região intrauterina. Pacientes que têm focos difusos, se a gente faria uso preferencialmente dos progestágenos nesse caso. Você está falando dos progestágenos sistêmicos? Assim, essa tem o último consenso do eixo da Sociedade Europeia de Reprodução Humana, Embriologia, e ele diz o seguinte, que nesse momento todos os contraceptivos hormonais igualmente melhora a dor da endometriose sem preponderância de um sobre o outro. Guarda essa informação. Recentemente, eu acho que um ano, saiu um estudo do Reino Unido em que eles randomizaram para combinado, seno cíclico contínuo, e DIU de levonorgestrel e injetável trimestral. Apesar de todos eles funcionarem igual para redução de dor, quando se usou progestágeno, e não teve um que foi melhor que o outro, que foi injetável trimestral e DIU de levonorgestrel, então um sistêmico e um local. Não tinha saído esse estudo do implante, por isso que eles não puseram o implante no momento que eles começaram o estudo. O que teve de diferente é que o progestágeno teve menos necessidade de reabordagem cirúrgica depois de uma primeira. Então, mostrando que talvez o progestágeno, apesar de controle de dor combinado contínuo ou o progestágeno seja igual, talvez existam outros desfechos que a gente ainda precisa saber. Então, neste momento, eu sei que o pessoal que trabalha com endometriose, eles... a tendência é achar que quando eu tenho endometrioma ou focos mais distantes, talvez o sistema seja melhor. Mas a gente precisa de bons estudos que dividam. Na prática, às vezes acontece, ela está usando o Mirena um tempo, aí ela começa a ter dor, eu vou lá pôr o dienogeste, ou então vou lá, faço o desogestrel, ou então vou lá e às vezes complemento com implanões, que o professor fazia, a gente às vezes faz. Mas a gente ainda não tem, se fosse baseada em evidência, a minha resposta era que o estudo famoso de Lockhart, que fue el primer estudo que usó DIU hormonal no Reino Unido en endometriose. Es el único estudo que tuvieron coragem de hacer second look laparoscópico. Y eles mostraron que reducía os focos endometriósicos. Ninguém mais fez. Por ejemplo, el Comité de Ética no nos permitió hacer second look laparoscópico. Dijeron, vocês están locos, van a someter a mujeres a laparoscopía solo para ver si funciona.
Entonces, esos son dos problemas. No existen estudos que mostren qué acontece después de X tiempo de uso. Por isso, tem lá no Contracepção em Foco, eu fiz uma postagem só de endometriose, e daí eu coloco isso, que vai ser na base da tentativa e erro. Você usou sua paciente local, não controlou, ela está com uma lesão, você vai ter que, às vezes, dar alguma coisa sistêmica. Outra pergunta, ali. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida em relação às pacientes com hipertensas ou outras comorbidades em relação aos injetáveis com valerato. O que a gente tem de se aumenta o risco ou não? Então, né, teoricamente, se a gente fosse seguir a lógica de qual estrogênio eu estou usando, você concorda que é estrogênio natural por via não oral não deve aumentar a angiotensinogênio. Só que não existe injetável mensal nos Estados Unidos nem na Europa. Então, na tabela da OMS, ele está junto, não está junto, mas ele segue os mesmos critérios do anel e do adesivo, infelizmente. Provavelmente, ele teria um comportamento diferente, mas a gente não tem nenhum guideline que fala para a gente prescrever, e a bula também fala para não. Então, sempre que eu tenho, se a bula fala que não, eu preciso de um guideline forte, eu não tenho. Mas viraria um 3. O 3 não é que é proibido, ela não deu certo com nada que você tem, você poderia usar ele como um 3, e mais tranquilo do que qualquer outro combinado. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Liliane. A dose do etinil estradiol da pílula para adolescente, porque a gente vê, em geral, aquelas pílulas com dose de 15, né? E existe uma impressão de que seria melhor para adolescente, e se existe alguma relação com saúde óssea, etc. Desde que saiu essa pílula, né, e uma delas se chama Adolez, eu brinco que o nome correto é Menolez, né? Porque o que acontece? O etinil estradiol, ele bloqueia o nosso ovário, reduz a produção de estradiol, então tu vai ficar na dose da pílula. E a gente sabe que a pílula de ultra baixa dose, ela não vai agregar risco de osteoporose, mas talvez o ganho de osso naquela faixa etária seja comprometido, né? Então, além disso, ela dá mais escape, ela dá mais amenorreia na pausa. Então, as pacientes, se tiverem escape, elas acham que vão morrer porque estão com hemorragia. Se elas estão com amenorreia, elas não recomeçam porque estão grávidas. E tem essa questão não definida ainda na literatura. Então, assim, não é proibido, mas não é a primeira escolha. Segue 20 a 30 ou estrogênio natural. Perfeito. O estudo CHOICE dos Estados Unidos, aquele do ano 2007, mostró que las adolescentes que tenían menos de 16 años preferían implantes y no DIU. Eso era en relación a los métodos de longa duración. Su hospital nos compra 400 implanón mes, porque por estas cosas locas do Brasil no tenemos derecho a recibir implanón do SUS, embora somos hospital SUS, porque los implanón son fornecidos solo para las unidades básicas de salud y no somos hospital. Entonces, recibimos 0 y tenemos que pagar R$700 por cada implanón que compramos. ¿Y qué es lo que acontece? Nos acontece exactamente lo mismo. Las adolescentes muy noviñas ven un ambulatorio buscando implantes. Y las mayores de 16, 17 años ya buscan DIU. Mas no tenemos un estudio publicado por una alumna mía que ya defendió doctorado, que se llama Fabiana Anjos, donde randomizamos adolescentes sin que ellas hubiesen qué es lo que iban a recibir. DIU con cobre, Cailina o Mirena. Randomizamos 300 y pocos adolescentes. A menor tenía 12 años y a mayor tenía 19, obviamente. Y funcionó perfectamente bien los tres. No tuvimos fallas de inserción y tuvimos 2 o 3 efectos vagal simplemente en las colocaciones. Ahora, en relación a lo que tú decías, dos trans, tenemos un estudio de hombres trans. Ahora, 56 hombres que llegan con documentos de María, más hay que llamarlos de Joan. Os atendemos un día específico que no tienen otro atendimiento, porque no gustan de estar con nosotros. Todos
en ese estudio, que son 56, todos buscaban colocarse implanón. ¿Por qué? Porque se negan a cualquier cosa intrauterina, porque en realidad no tienen útero, embora tienen por nacimiento, mas no tienen útero, y consecuentemente prefieren implanón. Y acabamos de terminar, dentro de esos 56, se hicieron entrevistas a profundidades por personas no médicas, o sea, sociólogos y psicólogos, y se están analizando los datos para hacer una publicación. Y curiosamente, aquellos hombres trans menos masculinizados todavía son aquellos que refieren que gustarían de engravidar. O sea que la historia de usar anticoncepcionais não é tão louco. Não é tão louco, ainda mais se o parceiro tiver um pênis e essa pessoa uma vagina, né? Então, é impressionante a combinação, né? Quando não vem em 3. Então, é a natureza, né? A contracepção sempre que necessário. Na verdade, eles não gostam, não é que eles não gostam de vir, é porque eles, na verdade, eles sofrem tanta transfobia que às vezes a gente acaba tendo que ter realmente um dia separado, né? As pessoas olham torto, é uma situação muito constrangedora às vezes para eles. Então é mais por isso. E sempre que tiver relação pênis-vagina, não importa o que a pessoa se auto-intitula, é isso que vai fazer a lógica da contracepção, né? Eu acho que é mais por aí. Tem uma pergunta da internet, de casa, sobre LARC para pacientes com síndrome dos ovários policísticos e sintomas hiperandrogênios. Pode piorar os sintomas? Quem quer responder? É que a gente sabe que diminui menos, né, o nível androgênico. Então, vai depender de situações que não... Porque tem pacientes que não querem usar estrogênio ou não podem, né? Então, acaba que é uma das opções, mas certamente o bloqueio hormonal é menor, né, do que usar um etileno. Então, pode, mas não é utópico, né, a primeira opção. É se precisar ou se quiser. A gente teve um estudo com Mirena. Elas não melhoram, mas assim não piora. Ela fica cega, não é a primeira opção. Né? Mas se é uma SOP que não tem hiperandrogenismo, a gente fez a proteção endometrial, ok. Se é uma SOP que tem hiperandrogenismo e não pode ou não quer usar o combinado, a gente pode usar a droga antiandrogênica, né? Espironolactona junto, e aí é uma perfeita opção, né? Sim, tu não baixa testo tanto, mas tu trata o sintoma hiperandrogênico. Mas não piora, porque provavelmente a testo dela natural é maior do que o efeito androgênico da progesterona. Eu só quero fazer um alerta, né? Porque a gente, nessa paciente com SOP, a gente também tinha um grupo, não SOP, e a gente dosou testosterona. E o problema é que, na época, a gente dosou por radiomunisaio e tinha dado um aumento de 50% na normal. Foi aí que chamou a atenção nossa, porque se aumentasse na SOP, a gente deve ser isso mesmo. E aí a gente pegou e fez a dosagem por espectrometria de massa no Fleury, e não tinha mudado nada a testo de ninguém. Então, lembrar que a reação cruzada com o levonorgestrel, que é androgênico, pode acontecer. Então, muito cuidado. Se sua paciente é uma SOP que não pode usar, por exemplo, ela não pode usar combinado, está usando o Mirena, e você monitoriza a testosterona por algum motivo, e você vê aumento, mas você está dosando por radiomunisaio. Lembrar que, às vezes, esse é o problema, né, da usagem. Mais alguma pergunta? Tem uma chegando lá. Enquanto chega, eu vou só fazer uma pergunta para o doutor Barramondes em relação a DIU. Que exame solicitar antes de colocar o DIU? Precisamos solicitar algum exame? O que se faz na prática? Nós não pedimos nada. Se a mulher está menstruando, colocamos. Se a mulher não está menstruando, vemos em que dia do ciclo está. Somente nos recusamos a colocar em mulheres que chegam no dia 13 do ciclo e você pergunta quando teve sexo, ontem à noite. Tá bom. Você sabe que não pode fazer um teste de gravidez porque vai dar negativo. Mas... Então, nós não pedimos nada. E temos sido muito criticados porque não pedimos Papa Nicolau. E nós decimos assim, se a mulher tem um câncer de cervix e você coloca um DIU
con un cáncer de cervix existente. No va a piorar. Y de todas formas va a hacer o Papa Nicolau después de colocar. Se a mulher não faz nunca o Papa Nicolau, porque não retorna nunca mais, nossa obrigação é educação em saúde, mas não somos polícia. O sea, no tenemos que andar buscando a mulher para eso. Por otro lado, como nuestros volúmenes de trabajo son muy grandes, nos vemos en torno de 80, 90 mujeres día, y estamos cada vez con menos pessoal porque se aposentan y el hospital se nega a repor a las personas que aposentan. Entonces nos decimos así, nos colocamos DIU, implante, y la mujer dice, ¿cuándo volto? Cuando tenga que trocar, señora. Implanón volta de acá a 5 años, Mirena volta de acá a 8, si você tem más de 40 años, cuando de 8 volta de acá a 10 o 12, y T de cobre no volta nunca si no quisiera engravidar nuevamente. Puede dejar hasta menopausa. Entonces, mas si tiene algún problema y en la unidad básica de salud você no encuentra una respuesta, venga aquí que vamos a atenderla inmediatamente. Obviamente que esto es un pésimo negocio para el sector privado, estoy hablando del sector público. Entonces, mas eu acho que en el sector privado una boa práctica es colocar en la primera consulta, controlar los DIU, y eso sí nos hacemos todavía muchas veces, dentro de los primeros 90 a 120 días, que es esa etapa en que se expulsan, en que más se expulsan. Y luego en el sector privado decir, venga una vez por año, señora, es una práctica médica adecuada, control de mama, hacer un Papa Nicolau, hacer un toque, etcétera, etcétera. Entonces, yo acho que tiene un editorial do American College of Obstetrics and Gynecology con el American College of Cardiology, publicado en un Green Journal hace algunos años, que dice que el ginecologista es un médico general o médico generalista de todas las mujeres, porque es un médico que mide a presión arterial, que pide exámenes de rutina, etcétera, etcétera. Yo voy neurologista, nunca me ha medido a presión arterial, jamás. Más es rapidinho para usar luva. Voy a oftalmologista a medirme presión ocular, nunca me ha medido a presión arterial. Y en beneficio de los endócrinos, como yo soy diabético, cuando voy no endócrino, ele sí me mede a pressão arterial. Eu queria só aproveitar os nossos ícones aqui e saber se vocês colocam DIU em paciente virgem no consultório ou no ambulatório. É porque existem serviços americanos que fazem isso. Eu já conversei com professoras americanas e eu fico pensando, às vezes nem o CP a gente consegue, né? O CP não, porque não se faz na adolescência, mas enfim, especular. Eu não coloco. Se eu tiver que colocar para o sangramento alguma coisa em virgem, vai ser no bloco. Mas vocês fazem isso? Não. Porque eu acho tecnicamente, mas é uma tendência. Eu vi alguns trabalhos, me impressionou. Então, eu acho que lá tudo é caro. A pessoa tem que ir já fazer uma... Assim, eu acho que, não sei, assim, a gente não tem essa demanda, acho que eu não vejo, você vê, mesmo no privado, eu não vejo essa demanda, porque as mais novas, pelo menos, eu tenho a mesma visão, a gente tem tudo de graça, sempre que chega as mais novas, elas querem implante, elas só vão para o dia, mesmo que acabe, elas dão um balão para voltar quando volta, e quando volta tem implante, elas querem o implante, é poucas menos de 16 que querem, não sei, então, assim, eu não sei, eu acho que não tem essa necessidade, isso que a gente às vezes coloca, aquelas que têm sangramento uterino normal, que não resolveu com nada, a gente também coloca no bloco, porque eu já coloquei em virgem, mas mulheres mais velhas, que tinham mulheres que faziam sexo com mulher, que topou, mas a mais jovem e com espéculo de virgem, mas é raríssimo isso daí, não devo contar numa mão. Tem um estudo publicado no Pediatrics, não sei, eu sempre digo de ontem, mas deve ser como 5 anos atrás, que avaliaron más de 300 meninas, todas con discapacidades mentales, físicas, etcétera, que precisaban anestesia para tratamientos dentarios. Y entonces aproveitaban para colocar Mirena en aquellas meninas como control do sangramento anormal. Aí é barba, cabelo e bigode mesmo. Claro, porque hacían
para melhorar a higiene íntima de estas meninas que constituían un problema. Y colocaban todas con anestesia, en cuanto hacían los tratamientos dentarios, colocaban otros. Sí, sí. Y es un estudio bien interesante publicado hace unos 5 años no Pediatrics. Mas no seco, Edu, eu não acho que não vale a pena, eu não queria para mim. Então... Pergunta da internet, então, progestagênio isolado para adolescentes é boa indicação? Doutora Liliane? Não, eu acho que é a mesma coisa de SOP. Assim, em geral, elas preferem ter um sangramento controlado, seja porque vai pausar e vai vê-lo, ou seja porque vai emendar e não vai vê-lo. Mas a gente vai ter essas contraindicações e tem pessoas que não toleram estrogênio, né? Tem cefaleia, tem náusea, tem inchaço, tem cólica. Então, essas pacientes que não vão bem com estrogênio, quando a gente... eu tenho gostado muito do Slinda, né? Porque nessa população eles têm muita demanda, né? De sintomas androgênicos. Então, sim, elas gostam, mas elas gostam porque elas testaram e não gostaram da combinado e querem migrar. Ou porque tem contraindicação. Porque esquece, que eu acho que a mãe também muitas esquece, esquecida. Aí que é um LARC. Não, ele está falando de progestagênio pílula. Pílula, mini pílula. Pílula, né? Então, é ótimo, só que como o padrão não é tão controlado, previsível de sangramento, muitas não querem. Então, vão porque não gostaram do estrogênio ou porque não podem usar estrogênio. Mas vão muito bem. Elas vão bem. Mas eu acho que o problema deles, eles estão falando no osso, né? Não? É essa a dúvida ou não? Não, em geral... A pergunta é se o progestagênio isolado na adolescente seria uma boa indicação. Usar a pílula Sim. só de progestagênio. Eu, no consultório, tenho uma brincadeira com elas, que eu faço na frente da mãe. Regra dos 4. Não pode tirar calcinha sem pílula, nem cuequinha sem camisinha. Porque essa população, ela não tem sangramento planejado. Então, assim, tu também... Né, elas fazem amenorreia, então é um método que... Qual é a grande vantagem da menstruação? É saber que não está grávida nessa faixa etária, porque o resto é saber, gosta, menstrua, não gosta, não menstrua. E o fato de, às vezes, entrar em amenorreia, ter um sangramento irregular, tu nunca sabe, né, se houve uma gravidez ou não nessa faixa etária. Então, é um método que dá um pouquinho de ansiedade, né, para mim e para a mãe, né, e para elas também. Mas, fora isso, é um método que eu acho que elas estão gostando. Mas eu acho que tem que só lembrar que não muda a questão óssea dela. O FSH é normal e estradiol é normal. Então, estradiol normal e FSH normal. O progestagênio não muda o FSH. Só o injetável trimestral, pela dosagem que é, ele vai deixar o FSH no limite inferior e aí ir para o estrogênio. É o único que faz. E mais o efeito glicocorticoide, né? E mais o efeito glicocorticoide dele, né? O osso fica bem. E pelo... Como tinha colocado, eu achei que a pergunta era por causa do osso também. E aí, então, vamos responder. Obrigado. Tá? Temos tempo para mais uma pergunta, se alguém tiver na plateia. Posso perguntar? Eu queria perguntar para ti o seguinte. Eu acho que muito dos guidelines depende do grupo que está estudando aquela pergunta e faz aquela resposta. E uma coisa que me incomoda é o seguinte. Às vezes a gente encontra pessoas que deixam de usar outros tipos de progestinas porque se preocupa com o risco tromboembólico, né? Então, tem que ser levonorgestrel porque é mais seguro. E aí as pessoas usam combinado até o fim da vida reprodutiva. A gente sabe que o levonorgestrel aumenta 2 vezes, mas se tu for parear por idade, a adolescência tem muito menos risco e com a idade aumenta. Então, é um fator independente a idade. A média é 2 vezes. Então, eu não consigo entender que tem pessoas que não deixam, não prescrevem outro que não leva no levonorgestrel porque 2 vezes aumenta o risco, e isso preocupa. E a gente vai usar, às vezes, estrogênio numa paciente de quase 50 anos, que o risco é quase 5. Então, assim, eu como gineco, eu não prescrevo, eu não me sinto confortável. Todos os livros dizem, estou abrindo meu coração, né? Eu acho que tem que usar progesterona isolado ou DIU, até porque a gente está numa plateia discutindo, né? Tu fica confortável de usar etinil e estradiol
tudo bem, o paciente não pode ter outro... Estou falando só a idade, né? Paciente rígida, com quase 50 anos. Tu fica confortável para usar metilil estradiol? Assim, o lugar que eu trabalho, eu acho que raramente tem uma paciente que usa estrogênio. Na verdade, todo mundo vai lá para não usar estrogênio. É claro que a nossa primeira opção é não usar, não é trombogênico, tudo. Mas se você me perguntar, eu teria medo de usar? Eu acho que numa paciente rígida até 50 anos, não. Mas o problema que acontece é que a gente não coloca opção. É isso que as mulheres... Tem uma sociedade das mulheres que tiveram trombose com pílula, e eu perguntei para a presidente o que ela queria que eu falasse para os médicos. Ela falou que só queria que os médicos dessem opção para ela, porque ela perdeu uma visão, eles deram para ela etinil estradiol com drosperinona, não contaram para ela que existia outra opção menos trombogênica e nem que existia opção não trombogênica. Então, eu acho que essa questão que ela falou... Tem gente que pode querer o combinado? Tem. Às vezes ela quer sangrar cíclico, às vezes ela quer um benefício não contraceptivo, mas ela tem que entender o balanço. E ela tem que ver o que ela ganha com o combinado, o que ela perde. E ela fazer a escolha dela. Se fosse, por exemplo, para mim, eu tenho 50 anos, eu não uso combinado, eu uso progestágeno isolado. Mas existe gente que às vezes está num lugar onde não tem nada, é a única opção, ou é uma pessoa que quer o outro benefício. O problema é que eu acho que a mulher não é mostrada as opções. E às vezes ela usa o combinado porque é esse que ficou mais fácil. Mas, por exemplo, então a minha escolha é essa que você falou. Se fosse pensar para mim. Mas para ela, eu ponho, sempre o que eu ganho e o que eu perco. Porque a gente tem que dizer, no mínimo, aumenta 2 vezes o risco de trombose. E assim, a pessoa é compartilhada, mas a gente tem que informar que existem métodos de menor risco. Que não tem assim, por exemplo, eu mostro que o risco é ínfimo. E às vezes tem paciente que, por exemplo, morreu alguém da família. Esses dias foi uma que era isso. Ela foi tirar o combinado porque morreu alguém da família. Ela tinha nada. Mas ela falou, olha, doutor, eu morro de medo, eu quero trocar, eu queria ver quais as opções que melhoram a minha TPM, mas não, que melhora a minha cólica, mas não tenha 2 hormônios. Mostrei todos, ela escolheu o implante, pronto. Ela ficou tranquila, foi para casa. Então, a gente tem que respeitar o medo da pessoa ou o receio. Para que ela vai ter um risco a mais se ela não precisa ter? Né? Mas, às vezes, é só isso que ela tem acesso. Claro, a gravidez é 60 vezes. 20 a 60 vezes. Claro que a gravidez é muito pior. A gente fez um quadrinho. Não usar nada, usar a pílula e gravidez também, para pôr em perspectiva. Bem, alguma outra pergunta na plateia? Então, acho que podemos encerrar, por enquanto, o simpósio da LEG. Temos um intervalo e nos vemos depois do intervalo. Ajudamos o Rui a pau.